pessoal, então queria agradecer a presença de vocês hoje, mais um dia de encontro, nosso último dia de encontro desse ano, né? O Quinto Encontro no Conexão, então, é uma iniciativa... mentira, antes tem isso aqui. Aqui tem a autorização do uso de imagem, o Toquinho, né, do canal Plantar em Casa, está fazendo a filmagem, então às vezes vocês podem aparecer, então aqui vocês estão concordando com o uso dessa imagem, ou melhor, estão cientes, né, do uso dessa imagem para divulgação nas redes sociais do Plantar em Casa e também da nossa empresa de Conexão. Pode passar. Bom, o Quinto Encontro Ecoconexão é uma iniciativa da nossa empresa, a Ecoconexão. A gente iniciou, né, esses eventos técnicos, né, estamos na 5ª edição e a gente tem a coorganização, do Polo Turístico do Circuito das Frutas, que já há 4 anos apoia a gente e entra como coorganizador no nosso evento. E também a gente tem a coorganização do Instituto Agronômico de Campinas, né, que é ligado à Secretaria da Agricultura do Estado, e o IAC está junto conosco há 2 anos. Antigamente esse encontro acontecia na Beraldo de Cali, que é a minha vinícola. Depois a gente fez uma edição no estúdio, né, por conta da pandemia, e há 2 anos a gente realiza aqui no IAC. A gente resolveu fazer dessa maneira exatamente para desvincular a imagem desse encontro de uma única vinícola, porque esse encontro a gente faz, a Ecoconexão, junto com esses parceiros, promove esse encontro para todas as vinícolas do estado. Então não faz muito sentido fazer dentro de uma só, muito embora a gente tenha boa relação com todo mundo, graças a Deus. E aí a gente tem os patrocinadores que nos ajudaram, né, apoiaram, acreditaram nessa ideia, e que sem eles a gente também não conseguiria fazer esse evento. Então a gente tem a Amazon Group, que está aqui, também já faz anos que apoia a gente, que patrocina, e o Abel está aqui. Ele tem aí vários produtos que ele trouxe, então depois vocês passam lá, tem insumos enológicos, tem equipamentos, tem as barricas, e o Abel está fazendo a explicação e mostrando todos esses equipamentos para vocês aqui no stand ao lado. Aí a gente tem a Pixlabel, que também já é o 2º ano que nos apoia. A Pixlabel, ela é uma gráfica, né, que produz rótulos especiais. Então eles estão fazendo uma verdadeira revolução aqui nos vinhos da nossa região, fazendo uns rótulos incríveis e dando também a oportunidade de, mesmo a gente, às vezes tendo tiragens pequenas, eles conseguem colocar todos os efeitos, todos os recursos, mesmo se a gente tem uma tiragem muito pequena. Então eles dão essa solução também para o produtor. E eles também estão ali. A Pixlabel fez 2 ações com a gente esse ano. Uma ação foi o álbum de figurinhas que a gente usou no dia da abertura do evento, e a outra ação é uma placa que está lá no final da área social e que é para vocês assinarem, uma placa para a gente levar a memória de todo mundo que passou aqui e ter esse registro. Então depois, na hora que vocês forem para lá, vocês assinem a placa. E a gente tem também a Terra Verde John Deere. A Terra Verde está aqui com o trator, que a gente combinou com eles que na hora do intervalo, né, das palestras, ali pelas 5 da tarde, 5 e pouquinho, eles vão fazer uma demonstração também. Então daí aí a gente vai poder ali assistir juntos na hora do intervalo. E a gente também tem, junto conosco esse ano, alguns expositores que também nos ajudaram, viabilizaram fugiu a palavra, né? Realização, Marcelo, obrigada, desse evento. A Conatus Ambiental, a Conatus, ela veio com uma proposta que é muito legal para o nosso setor. O que é a proposta que eles têm? Eles usam o bagaço da uva, o bagaço, enfim, para fazer um outro produto deles. Mas qual
eles oferecem pra gente. Vocês podem ir lá, fazer o cadastro, a Gabi tá lá, e eles vêm e retiram esse bagaço. Então se agenda com eles retiram esse bagaço, e isso beneficia a gente, porque a gente fica com menor quantidade de resíduo pra gente manejar. E aí depois eles te dão um certificado que o bagaço foi retirado e foi dado um destino correto para esse resíduo. Então isso é uma solução que vem ajudar a gente, quem não utiliza o bagaço para outra finalidade, tem essa opção, né, que ajuda a gente nessa questão de manejo de resíduos. A Hartbau, a Laumann, a Fruticultivo e a de Minas estão ali com vários produtos em exposição. Então, a hora que vocês passarem ali, eles têm uma gama de produtos que eles estão trazendo, explicando um a um. Então ali vocês conseguem ver e ter assim, o contato próximo com os equipamentos, com as soluções, com os produtos deles, tá? A Terra Nutrição Vegetal, ela está aqui também. A Terra, ela produz um composto utilizado na viticultura e na agricultura em geral, e eles estão aqui explicando esse composto e fazendo, eles estão fazendo um sorteio de 15 toneladas desse composto. Eles vão sortear para quem passar lá e deixar o cadastro. Então eles explicam certinho o processo de fabricação e o uso do composto deles, e vão sortear essas 15 toneladas que a pessoa pode retirar no decorrer de um ano, mas basta deixar ali o cadastro. A JR Marto, eles estão fazendo ali também um sorteio de uma adega climatizada. Então vocês podem passar ali, deixar o nome e depois eles vão sortear essa adega climatizada. Então depois vocês passam lá. A Sava está aqui com uma ação que é legal também, que a Sava foi a empresa que montou o caminhão de invase móvel da nossa cooperativa. Então a gente tem a nossa cooperativa, que tem um caminhão. Na carroceria desse caminhão tem todos os equipamentos de invase do vinho e também para fazer o degorgement dos espumantes pelo método tradicional. Então o caminhão está aqui, está aberto, depois vocês podem ir lá, o Luiz está aí, hoje o Sanches também está, e eles podem explicar para vocês o uso de cada um desses equipamentos, que é uma solução aqui da nossa cooperativa, e que o caminhão vai e ele passa em cada vinícola para fazer o invase. Então é uma solução que a gente também tem aqui e que a Sava está expondo. E a Renovalec está com um carro aqui que eles estão fazendo o test drive. E o test drive deles é feito aqui dentro da fazenda do IAC. Então quando vocês fizerem o test drive, vocês vão passar onde tem as coleções, os porta-enxertos, enfim, todas as coisas que o IAC tem aqui dentro da fazenda, que é um pouquinho longe, dá para ir caminhando, mas é a rota que o pessoal do IAC montou para fazer o test drive do carro. Certo? Então a gente também quer agradecer a todos os expositores que apoiaram e acreditaram então aqui com a gente esse ano. E a síntese disso é que a gente sozinho não faz nada, mas juntos a gente pode fazer a diferença no vinho de São Paulo. Então, eu quero agradecer a presença de todo mundo e convidar a nossa primeira palestrante do dia para subir ao palco, Marcela Moura, diretora de turismo da Prefeitura de Jundiaí. Boa tarde, pessoal. Uma alegria estar aqui com vocês. Eu estou virando figurinha carimbada já no mundo do vinho, né? Semana passada eu estava falando com o pessoal lá em São Roque, hoje aqui. E é sempre bom falar de um tema que eu me apaixonei. Eu sou de Jundiaí, eu sou paulistana, eu sou turismóloga por formação, tenho um mestrado na área de comunicação. Trabalho há 26 anos na área de turismo e desses 26 anos são pelo menos 24 envolvida diretamente com o turismo rural. E quando eu vim para cá, quando eu cheguei aqui em Jundiaí, no ano 2000, eu percebi o potencial turístico da cidade e entendi a importância que o vinho, a uva e o enoturismo tinham aqui para essa região. E, por conta disso, acabei me envolvendo com o segmento, desenvolvendo uma série de trabalhos. E aí, a Ariana e o Rafael me convidaram
para falar um pouquinho desse processo, né, de como é que, o que a gente tem que fazer para receber o turista, né? Esse evento aqui que tem sido realizado pela Enoconexão, em parceria com o Circuito das Frutas, é um evento bastante importante para nós. E a gente, como a Ari falou, no primeiro dia se trata a produção de uva, no segundo dia a produção de vinhos, e o terceiro dia é sempre o dia do enoturismo, porque a gente já sabe da importância desse segmento para o desenvolvimento da atividade relacionada ao vinho como um todo. A gente sabe disso já. A gente tem pesquisas, e vou falar um pouquinho disso, pesquisas que, inclusive, a gente fez de maneira coletiva e que mostram que a gente precisa do turismo de vinho para que esse vinho seja comercializado, para que ele chegue no mercado e para que ele se torne conhecido. E a nossa proposta, então, é pensar, ok, eu vou trabalhar com enoturismo, como? O que eu tenho que fazer para que isso aconteça? O que eu tenho que organizar no meu espaço para que isso aconteça? Como é que eu preparo a minha propriedade, o meu empreendimento, para trabalhar com o enoturismo? E essa é a proposta. Para a gente começar a falar um pouquinho disso, e quem já assistiu minhas palestras sabe que eu gosto muito de contextualizar. A mente de professora sempre será professora, não tem muito jeito. A gente precisa entender algumas coisas com relação a tendências de mercado. Porque não é só eu arrumar a minha casa, é eu entender o que o consumidor está esperando para que então eu possa arrumar a minha casa e me preparar para receber esse turista. E aí a gente começa pensando nessas tendências, que são tendências muito gerais, são tendências de mercado e são tendências de comportamento. A primeira questão é, estamos na era da experiência. A expectativa do turista hoje é muito diferente da expectativa do turista de 20, de 15, talvez até de 10 anos atrás. O turista hoje ele não se contenta mais só em ver, ele quer participar. Ele não se contenta só com uma informação superficial, ele quer saber mais, ele quer aprender, ele quer a vivência de fato daquele momento. E é isso que a era da experiência traz para a gente. A gente tem uma série de novos hábitos de consumo e de comportamento das pessoas. As pessoas têm novas expectativas com relação a comprar um produto. Nós estamos na era que a gente chama de era digital e era da velocidade. Pô, Marcela, mas você vem falar de turismo rural, experiência e era da velocidade? Ainda que a gente venha para uma experiência em que eu tenha toda a expectativa do slow, que eu vou falar ali daqui a pouco, eu quero que a resposta seja rápida, que seja eficiente, que se eu mandei um e-mail, se eu mandei um recadinho no Instagram para fazer alguma pergunta, isso seja respondido na velocidade da nossa era. A gente não tem tempo. E essa velocidade faz muita diferença. A gente tem novas expectativas com relação à compra, à experiência de compra, e eu gosto sempre de chamar a atenção desse processo de compra, todo mundo obviamente já foi ao shopping, e vocês já viram que algumas lojas desenvolveram aromas. Não tem algumas lojas que têm aromas? Por que a loja faz isso? Porque a experiência de compra dela inclui que você saia de lá com esse cheiro memorizado. Isso é o que faz a diferença nesse processo de experiência de compra e que a gente tem que pensar no nosso negócio também. Não adianta só as grandes redes fazerem isso. A gente, pequenininho, tem que pensar nessa expectativa desse turista. E o conceito do slow travel, do slow food, depois o slow travel e o slow life. Acho que todos sabem qual é a ideia do slow food. Foi uma tendência que nasceu no final da década de 80 na Itália, quando eles rejeitaram aquele conceito de McDonald's. O McDonald's foi se instalar e eles rejeitaram porque eles não queriam a ideia do fast food. A ideia do slow food, ela vem exatamente nessa coisa do tempo lento, de você fazer a comida e servir na hora, a pessoa comer a comida fresca. Só que essa ideia, que inicialmente estava só vinculada à gastronomia, ela foi se espalhando. E ela reverberou para as viagens. A pessoa, ela também quer uma viagem em que ela tenha essa experiência mais lenta, que ela possa curtir as coisas. Quem é mais velho, e eu sempre gosto de dar esse exemplo também, quem é mais velho, assim, mais ou menos da minha faixa etária, um pouquinho mais, deve lembrar como é que eram os cadernos de turismo dos jornais na década de 80 e década de 90. Você abria lá o caderno de viagens do Estadão e você tinha um anúncio enorme escrito assim, Europa, 10 países em 11 dias. Quem lembra disso? Não era isso, gente?
Eu sempre brinco, a pessoa ela entrava no ônibus em Lisboa, no primeiro dia ela descia do ônibus, no último dia, sei lá, na Rússia, né? O que ela viu daquela viagem? Muito pouco. Ela passou. Ela tirou uma foto, eu falo que era assim, você estava dentro do ônibus e falou, ali era a Catedral de Notre Dame, já foi, gente. Perdeu Notre Dame, não viu. Hoje, a viagem é diferente. O cara ele vai comprar um pacote de 15 dias, muitas vezes, para ficar no mesmo lugar ou na mesma região. Porque ele quer ir lá, ele quer conhecer, ele quer comer a comida típica, ele quer comer naquele restaurante que os moradores da cidade comem, ele quer ir na feira. Eu, por exemplo, eu falo que eu sou turista do supermercado. Eu adoro ir no supermercado em outras cidades, principalmente em outras regiões, porque você vai achar produtos que você só tem ali e que são característicos. Então, esse é mais ou menos o conceito. E disso vem essa ideia de slow life, que é muito mais ampla, mas em que as pessoas estão mudando de comportamento. A gente quer uma coisa mais devagar, você quer usar o seu tempo livre de uma forma melhor, você quer comprar direto do produtor, você quer o produto realmente de qualidade. Então, todos esses elementos a gente precisa pensar quando a gente está organizando o nosso espaço para receber o turista, organizando essa experiência turística. E aí vem o enoturismo. É claro que eu sempre vou falar com vocês do enoturismo dentro de uma perspectiva do turismo rural, tá, pessoal? Então, ele vem com muita informação disso. Mas, em termos gerais, né, o que a gente tem? A história do enoturismo, ela é recente. Enquanto segmento organizado, a gente está falando de 20, 30 anos no máximo. Mas a compra do vinho direto no produtor, digamos assim, é milenar, é histórico. As pessoas se deslocam há milênios exatamente para isso. E a gente sabe que 75%, em média, né, das maiores vinícolas do mundo, elas estão vinculadas ao processo de enoturismo, elas estão vinculadas a essa venda in loco. O turista, ele compra o território, ele compra a região, ele não compra um empreendimento único. A experiência dele é ampla. Ele representa, a atividade de enoturismo representa o uso indireto do maquinário. Por quê? Quanto tempo um produtor rural utiliza o seu maquinário de produção por ano? 1 mês? 2? 3? Esse maquinário fica lá à disposição o resto do ano. Ele pode ser utilizado como um atrativo e pode se tornar um atrativo importante. A paisagem e o ambiente da região são os grandes diferenciais, e eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. A atividade, invariavelmente, está vinculada à gastronomia, né? Está vinculada a essa experiência gastronômica e ao consumo de produtos locais. As pessoas procuram isso. Não sei se vocês já tiveram muitas oportunidades de praticar o enoturismo, mas é muito ruim quando você chega numa vinícola e você tem, por exemplo, uma degustação, você não tem nada para comer. Então, uma expectativa, isso gera uma expectativa, né, do turista. Cada etapa do processo é um produto. Então, se eu recebi a uva, se eu vou moer a uva, se eu vou fazer a trasfega, se eu vou, enfim, vou engarrafar, isso pode se tornar um produto de enoturismo, que pode ser aproveitado. Aí você tem uma série de atividades que podem ser desenvolvidas, harmonizações, degustações, piquenique, enfim, a criatividade aí fica por conta de cada um. E uma das coisas importantes, a presença dos proprietários, da família, é muito representativa quando você pensa numa experiência de enoturismo. A gente fez uma pesquisa, eu e a Ariana, alguns anos atrás, parece que faz muito tempo, né? Foi acho que 2020. E a gente levantou algumas coisas específicas com relação às atividades de enoturismo aqui no estado de São Paulo. E aí o que a gente teve, né? A gente sabe que existe um potencial muito grande por uma série de questões, principalmente porque nós estamos junto ao centro consumidor. O maior polo emissor de turistas da América Latina chama-se região metropolitana de São Paulo, que está a poucos quilômetros da gente. É muito mais fácil, ainda que seja um destino, o Fábio Ferracini não está aqui hoje, mas ainda que seja Penápolis, é mais fácil chegar em Penápolis do que chegar em Bento Gonçalves. É mais barato, é mais perto, é mais rápido. Então, a gente tem um potencial de desenvolvimento muito grande. 100% das vinícolas aqui, elas dependem, de alguma forma, do enoturismo. Isso no estado de São Paulo.
Todas elas têm um vínculo. E a gente sabe que o Estado possui várias regiões em desenvolvimento, já desenvolvidas e em desenvolvimento. A gente tem um potencial muito grande para crescer nesse segmento. O que a gente precisa é se posicionar. O que a gente precisa é mostrar o que a gente tem. E aí, quem é esse cara, né, que vem para o enoturismo? Ele tem um perfil muito parecido com o turista do turismo rural. Esse cara é um cara que ele se desloca pouco, né? Em média, até 300 quilômetros. Ele faz viagens de curta duração, ou seja, é o final de semana, é o feriado que ele vai aproveitar para isso. Ele busca informações na internet. Aliás, todo turista de qualquer segmento hoje busca informações na internet. Pessoal, eu brinquei ontem sobre um empreendimento, procurei no Instagram, não achei. Aí eu falei, bem, se você não está na internet, você não existe. Não existe, gente. Hoje, os números de busca de informação na internet só vem crescendo. A gente já está na beira dos 90% de informações buscadas via internet. Eu acho que, inclusive, isso é furado. Porque tem alguém aqui que não busca informação na internet? Se você não buscar informação na internet, você vai buscar informação aonde? Antigamente, a gente tinha o guia, né? Quem lembra do Guia 4 Rodas? Né? O Guia 4 Rodas. Não, a gente tinha. Hoje não tem. Então, se você não está lá, você não existe. E é um turista que, obviamente, busca informações na internet. Ele compra os produtos locais. Pessoal, e eu vou chamar bastante atenção com relação ao processo de compra. Vocês já perceberam que toda vez que a gente viaja, a gente compra alguma coisa? Vocês já pararam para pensar por que a gente faz isso? É só consumismo? O turismo, pessoal, é uma atividade que não é palpável, certo? Eu vivi a experiência, acabou, eu vou embora para minha casa, eu só vou ter a memória. Como é que eu faço para que isso se torne palpável? Eu compro. Eu quero comprar um produto artesanal, eu quero comprar um produto que seja daquele local, porque é assim que eu materializo a minha experiência. Então, existem algumas pesquisas, são antigas até, mas que dizem que um destino turístico que não tenha hospedagem, ele consegue sobreviver enquanto destino turístico. Um destino turístico que não tem opções de compra, não consegue sobreviver. Olha que incrível. É mais importante você ter alguma coisa para materializar, para levar embora, do que você dormir no local. Pensem nisso, porque quando eu estou falando disso, pessoal, isso é muito delicado, principalmente quando a gente fala de turismo rural, porque esse processo, essa compra do produto artesanal, ele tem que ser o produto autêntico, ele tem que ser o produto do local, ele tem que ser aquele produto que vai me fazer memorizar a experiência que eu tive. Isso é importante que a gente pense, isso é importante que a gente foque na hora de preparar isso para o turista. E ele quer, obviamente, participar das experiências rurais. Não é só ver. Ele quer, de alguma forma, interagir. Ele quer fazer parte, ele quer acompanhar, ele quer... Então, o nosso desafio é pensar como tornar uma experiência. Mas quem vai falar de experiência é o Silvio, não sou eu. O que é um problema bastante sério, porque pensa um tema que eu adoro. Vamos lá. E quem é o enoturismo, né? O enoturista, perdão. O enoturista, ele vem para uma região por dois motivos. E, no primeiro caso, o produto é o vinho. Ele vem por conta daquele vinho, ele vem por conta daquele produto em si. Ele gosta do vinho, ele vem para degustar. Só que a gente tem um outro perfil, que é um perfil bastante interessante e que eu garanto para vocês que é a maioria hoje, que ele vem por conta dos produtos atrativos daquela região. Ele vem por conta da paisagem, ele vem por conta da gastronomia e também o vinho, porque essa estruturação desse produto depende do vinho. Então, ele vem por conta disso. E aí, tem uma pesquisa bem legal, essa pesquisa é de 2019, que fala de quem é o cara do enoturismo de fato. E aí eu circulei algumas informações que são importantes. A gente está falando que 45% desse público tem mais de 36 anos. Tem de 36 a 60 anos, ou seja, é um público mais velho. A gente está falando que ele tem formação. 85% tem curso superior ou pós-graduação. E ele tem uma renda significativamente elevada. A gente está falando aí de 56% acima de 7 salários mínimos. O que isso me diz?
Que informação isso me traz? E a legal lá em cima é que a maioria é mulher. Uma maioria bem pouquinha, mas a maioria é mulher. Ele é mais exigente. Ele é um turista que tem uma expectativa maior e que a gente tem que se preparar para recebê-lo. Ele não vai se contentar com o básico. Ele quer o a mais. E é nesse a mais que a gente precisa pensar. Esse modelo, ele traz uma relação entre a motivação do turista, que fala aqui sobre um cara que não tem interesse em vinho, até um cara que é altamente interessado em vinho, versus a proposta que eu apresento. Qual é a nossa... o que a gente tem que ter como meta? Tá funcionando? Vocês não estão vendo, né? Enfim. Mas tá ali no meio. Eu preciso aumentar... Na medida que eu aumento as minhas propostas, que eu ofereço mais serviços, que eu saio só... Porque o que é o baixo interesse? É oferecer só compra e degustação. Aquela degustação de balcão, digamos assim. Quando eu começo a melhorar, eu ofereço comer e beber, a experiência cultural, o aprendizado, eu agrego mais esse turista. Ele fica mais próximo de mim, ele fica, obviamente, mais motivado. E ainda que ele não seja um cara que a gente chama de sem interesse, ou seja, o penetra, não é o cara que é interessado por vinho, ele veio por outros motivos, na medida que você melhora a sua proposta, você gera um comprometimento maior desse turista e, consequentemente, um consumo maior, um interesse maior pelo seu produto. E é nessa linha que a gente tem que pensar. E pensar também que, aqui embaixo, o meu foco é na experiência da vinícola. Conforme eu vou subindo, eu vou compondo outros atrativos para tornar essa experiência mais interessante, para tornar isso mais interessante para o turista. Ok, e aí, como é que eu preparo a minha propriedade para tudo isso? A gente precisa pensar, pessoal, que existem duas questões que são condições. A gente nem fala mais disso quando a gente fala em organizar qualquer empreendimento para o turismo. Higiene e segurança. Higiene já era um fator muito representativo. Pós-pandemia, então, é condição sine qua non. É condição para você ter o seu empreendimento funcionando e você ter sucesso, você ter uma preocupação com a higiene. E a questão da segurança. Que segurança é essa? É segurança em todos os sentidos. É o cara se sentir seguro dentro do seu espaço, que você está oferecendo um produto de qualidade, que ele está seguro e ele não vai ter nenhum tipo de inconveniente. Então, esses dois elementos são condicionais para qualquer atividade ser desenvolvida. Só que o que é importante nesse processo, pessoal? Todas as etapas da experiência turística, ou seja, desde aquele momento que o cara pensou em ir para o teu empreendimento ou para o teu destino turístico, eles fazem parte disso que a gente vai compor e que a gente vai entregar para o turista. Eu preciso pensar do momento, eu preciso planejar do momento que ele pensou em me conhecer até a hora que ele voltou para a casa dele. Tudo isso é a experiência do turista e tudo isso faz diferença. Por que eu estou falando isso? Porque se você pode ter um atrativo incrível, sensacional, o teu empreendimento é maravilhoso, só que você não tem sinalização para o cara chegar lá. Você está prejudicando a experiência dele. Talvez ele vá embora com uma experiência ruim. Você pode ter um empreendimento sensacional, o cara não conseguiu achar a informação sua para chegar até você. Ou você não respondeu, ou enfim. Tudo isso faz parte dessa experiência e quando a gente prepara o nosso negócio, a gente tem que pensar em cada etapa. Então, assim, as premissas, como eu falei, higiene e segurança, básicas. E aí tem mais duas coisas que são muito importantes e que a gente não pode nunca perder de vista. Primeiro, conforto. Pessoal, eu não saberia... Como eu falei para vocês, eu trabalho há, sei lá, 24 anos com turismo rural, acho que é isso. E eu já fui em cada lugar que vocês não calculam. Eu já visitei estava comentando hoje, lá fora, né, eu estava fazendo uma vistoria numa vinícola, inclusive, e desviando o morcego. Tipo, a gente entrou na cave, eu com a minha pranchetinha na mão, desviando do morcego, o morcego dando vários rasantes, né, enfim. Então, eu já vi o que sei de tudo, gente. E aí, quando eu falo na questão do conforto, isso é muito importante. Não é conforto que eu tenho que ter lençóis de algodão egípcio e nem... Não é isso. É você pensar no conforto desse visitante. Tipo, tá calor aqui, certo?
Não está calor aqui dentro? Eu estou morrendo de calor, gente. Morrendo de calor. Isso faz parte de pensar no conforto de quem? Do teu visitante, do teu turista. Eu já fui fazer visitas de turismo rural e de enoturismo, em que o cara recebeu a gente embaixo do sol meio-dia. E o cara ficou 40 minutos falando. Quando ele saiu, o meu couro cabeludo estava queimado. Entendeu? Então, assim, é esse conforto. É esse, não é riqueza. Né? É de você deixar a pessoa confortável ao longo de toda a experiência com você. É o cara ter onde sentar, é o cara tá fresco, o lugar, você não colocar o turista embaixo do sol. Ah, Marcelo, mas não tem, se quer ver a produção, tem que... Ok, mas você não vai deixar o cara 40 minutos em pé, torrando no sol. Então, é nesse sentido que eu falo de conforto. E um outro aspecto extremamente importante. Autenticidade. Aqui em Jundiaí, eu tenho 21 vinícolas na cidade. Todo mundo produz o quê? Vinho, né? Enfim. Cada um tem um diferencial? Com certeza. O produto precisa ser autêntico, pessoal. Eu preciso ter a minha característica, a minha identidade, a minha história, a minha marca. E isso é que faz a diferença na escolha do turista pelo seu empreendimento. Mas aí a gente precisa pensar o seguinte, o que esse turista espera, pensando na organização do meu empreendimento? E aí eu sempre penso nisso. Por que ele está aqui? Por que o turista veio até vocês? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque vamos combinar uma coisa, gente. Vinho, ele compra na esquina da casa dele. Vinho, ele compra pelos grupos do WhatsApp, né? Que a gente estava falando hoje que... enfim, né? Ele recebe pelo iFood. Ele vai no supermercado e ele compra vinhos de qualidade, inclusive. Por que o turista vem até você? Vocês já pararam para pensar nisso? Ele só virá se você tiver alguma coisa muito diferenciada. Porque quando ele busca comprar o vinho no empreendimento, ele está buscando outra coisa. Ele não quer o sommelier da loja de vinhos, da Gran Cru, enfim, seja lá de onde for. Ele está buscando outra coisa. E aí é que a gente precisa se preparar para oferecer essa outra coisa. A gente precisa começar a pensar nesse processo antes da visita. Foi o que eu falei para vocês. A gente prepara isso desde quando ele começa a pensar em mim. Então, como é que eu faço, né? Como é que eu preparo? A primeira coisa, eu preciso ter informação acessível e online. Já falei sobre a questão da internet. E nos meios digitais. Seja por mídia social, seja no Google Meu Negócio, seja... Gente, e são ferramentas gratuitas. Vocês imaginam como é que era fazer divulgação? Vou ser legal, 10 anos atrás, 15. Tudo você pagava, era anúncio. Hoje é tudo de graça. Então, assim, a gente precisa ter essa atenção. Marcela, mas não sei fazer, não sei o quê. Mas você, com certeza, tem um filho, um sobrinho, um primo, um namorado que sabe. Então, a gente precisa ter essa preocupação. Depois, a divulgação precisa ser adequada. E, além de adequada, ela precisa ser verdadeira. O que é uma divulgação verdadeira? Eu vou dizer o que eu faço de fato, para não passar vergonha. Né? Porque o turista ele vem com informação, ele pesquisa. Toda vez que eu penso nessa divulgação verdadeira, eu trabalhei muito tempo, pessoal, no Ministério do Turismo. E eu ia para os destinos e eles só me falavam a cidade, e aí eu tenho uma moça que inclusive trabalha comigo, a Gabi, que trabalha comigo até hoje, que fazia minhas reservas, né? Aí eu lembro que eu estava indo para uma determinada cidade, ela falou assim, nossa, mas não estou achando hotel. Aí eu falei, vê um aí, tal, vê um no centro, porque eu vou dar treinamento lá no centro. Aí ela me mandou uma foto do hotel. Pode ser esse? Eu falei, vai embora, né? Fecha aí a reserva. Tá bom. Quando eu cheguei, eu estou procurando até hoje que ângulo eles fizeram aquela foto. Porque o lugar era assustador. Era melhor eu dormir dentro do meu carro. Era melhor qualquer opção. Então, por isso que eu falo, o cara contratou um fotógrafo, que obviamente fez uma foto de um ângulo sensacional, tratou aquela imagem, eu olhei a imagem e tá ok, vou para lá. Quando eu cheguei, veja bem, eu tenho certeza que no apartamento que eu fiquei, já tinha morrido alguém ali. Eu tenho certeza. Carpete vermelho, aquelas banheiras da década de 50, suja, sabe assim? Tipo, não dava. E a foto era legal.
né? Então, por isso que eu sempre falo, a divulgação precisa ser verdadeira. Eu preciso facilitar a informação, gente. Se eu exijo uma reserva, por exemplo, se as minhas experiências de enoturismo dependem de uma reserva, eu preciso ter facilidade de reserva. O cara não pode me mandar... O meu único meio de comunicação é o meu WhatsApp. Ok, isso é o que acontece hoje, só que eu levo 3 dias para responder a mensagem e para passar a informação. Não dá. Então, isso precisa ser muito ágil. O atendimento precisa ser rápido. Eu preciso conseguir responder as dúvidas e as perguntas da maneira mais eficiente possível. O produto precisa ser descrito de maneira detalhada. A pessoa precisa saber o que ela está comprando, pessoal, para você evitar desconforto na hora que ela chega e frustração. O preço. Às vezes eu fico pensando, por que as pessoas têm tanto problema em falar quanto custa as coisas? Por que tem essa coisa de esconder? Porque assim, gente, quando você coloca preço, quando você deixa, por exemplo, você faz um anúncio no Instagram e você coloca o preço, o que você já está falando para o cara? Você está falando, você tem dinheiro ou você não tem dinheiro. Por que eu tenho que fazer a pessoa entrar em contato para perguntar quanto custa? Gente, não precisa disso. Ah, Marcela, mas tem variações de preço. Ok, tem variações de preço, a gente tem que fazer um trabalho de atualização. Agora, eu não preciso dar esse trabalho para o meu cliente, de entrar em contato comigo para perguntar quanto custa. O preço precisa estar visível, gente, precisa estar disponível. Quando você vai no shopping, não é obrigatório, está lá o preço na vitrine da loja? As mídias sociais são a nossa vitrine. O teu preço precisa estar disponível. Ah, Marcela, mas se eu mudar o preço, se aumentar, não sei o que, você vai lá e deleta aquele post. Atualiza, mas o preço precisa. Não dê trabalho para o seu cliente. Porque se o cara, ele te perguntou o preço, se ele vê o seu preço e ele tem capacidade de compra, ele vai efetuar a compra, ele vai entrar em contato com você. Não é porque você escondeu o preço ou não que ele vai decidir a compra. Ele decide a compra dentro daquilo que ele pode, dentro daquilo que ele tem. Não necessariamente se o preço estava visível ou não. E você ainda vai evitar o que eles chamam no comércio de caroço. Né? Vocês já ouviram falar no caroço? Que é o cara que só entra para perguntar o preço e vai embora? Vocês vão evitar todas essas pessoas que vão mandar mensagem para vocês só para perguntar quanto custa. Não precisa. Facilite a vida do seu turista. E facilidade de pagamento, gente. 2022 tem Pix, né? A gente nem, Marcela, a gente ainda tem um empreendimento aqui em Jundiaí que é extremamente tradicional, super conhecido na cidade, e ele não aceita cartão, gente. E é uma lenda urbana, praticamente, porque todo mundo sabe que aquele empreendimento, aquele restaurante, não aceita cartão. Então, se você vai lá para comer, super tradicional, super conhecido, você tem que levar dinheiro. É uma piada isso. Não dá mais, gente. Não dá. As pessoas... Quem tem dinheiro aqui na bolsa? Gente, eu não tenho... Aí, ó, aqui deve ter umas 50 pessoas, mais ou menos. 2 levantaram a mão. Gente, eu não tenho nem moedinha. Nem moedinha. Então, a gente precisa pensar em como é que vai... Não dá hoje para o cara chegar e falar assim, não, eu não aceito cartão. Aí o cara pediu para você separar 3 caixas de vinho, e aí você fala para ele, então, você não vai levar porque eu não aceito cartão, ou eu não tenho Pix, eu não tenho nada. Não dá. Então, a gente precisa pensar em como é que vai facilitar isso para o turista. Quando o cara chegou, ele veio até mim, quer dizer, eu já cumpri todas aquelas etapas, eu facilitei a reserva, ele comprou. Ou ele veio, ele reservou, enfim, chegou. Bem, o espaço, obviamente, estou falando da higiene repetidamente. Se eu contar para vocês cada coisa que eu já vi por aí, talvez vocês entendam por que eu falo tanto de higiene, gente. Enfim, as coisas mais inusitadas. Então, o espaço precisa ser limpo, precisa ser bonito. A estética ainda é um fator que pesa muito. As pessoas gostam da florzinha, a pessoa gosta do espaço arrumado, a pessoa gosta da decoração, daquele cuidado, porque ela viu que aquilo foi preparado para ela. Isso é muito importante. E como a gente está falando, com exceção das meninas que têm as vinícolas urbanas, né? Como a gente está falando, na maior parte dos casos, de espaços rurais, a gente sempre tem aquele monte de tralha no espaço rural. Aquele rolo de arame farpado, aquele equipamento que está lá jogado. A gente guarda isso.
a não ser que seja um objeto a ser exposto e que você possa explorar isso, tenha um salão, um galpão, um quartinho, onde você vai esconder tudo isso, porque o turista não precisa ver isso. E eu sei que é muito difícil, muitas vezes, organizar uma propriedade rural. Eu sei que dá trabalho, é muita coisa, é grande, mas é um cuidado que vocês precisam ter. Até por questão, além da estética, né, além de ser bonito, por questão de segurança, pessoal. Porque uma criança pode pegar, porque alguém pode se machucar. Então, precisa ter esse cuidado. Área de sombra e de descanso. Parece bobagem, mas eu conto para vocês que eu fui em inúmeras propriedades que trabalham com vinícolas, que trabalham com turismo rural e enoturismo, e que você ficava nessa situação de chegar para uma experiência 13h e você fazer uma caminhada de sei lá quanto tempo, ficar 1 hora andando embaixo do sol. Então, assim, precisa de área de sombra. Pensem que, lembra o fluxo lá, o perfil do turista que a gente está falando. É um pessoal mais velho, é um pessoal mais exigente. Tomem cuidado com isso. E área de descanso, porque grande parte, não todas, obviamente, mas grande parte das vinícolas gostam de receber grupos. E se você recebe grupos, eventualmente você vai receber grupos de idosos. E essas senhorinhas, elas precisam de 2 coisas emergenciais na vida delas. Banheiro, né? E um lugarzinho para ela sentar, para ela descansar. Tudo bem que muitas vezes elas têm mais energia do que eu, mas a gente precisa se preocupar com isso sempre. A gente precisa de produtos diversificados, mas muito além de uma diversificação daquilo que está sendo oferecido, esses produtos precisam ser autênticos. Eu vivo brigando com a turma aqui de Jundiaí, porque eu chego nas vinícolas e as vinícolas têm pontos de venda. E eu me pergunto toda vez, por que que tem doce de leite de Viçosa em Jundiaí? Ninguém me explica, gente, já perguntei isso dezenas de vezes. Porque se eu quisesse comer doce de leite de Viçosa, eu não ia na vinícola em Jundiaí, eu ia para Viçosa, certo? Ou Poços de Caldas, enfim. Marcela, mas você não falou que precisa ter diversidade? Precisa. Você jura por Deus para mim que não tem um produtor de doce de leite aqui? Tem, gente, tem. E tudo que você coloca que é autêntico tem mais valor agregado. E eu falo isso para vocês com uma série de exemplos que eu já vivenciei do turista comprar quando ele viu no rótulo a etiquetinha que aquilo era produzido na região. O que é autêntico tem mais valor. O que é dali tem mais valor. Então, é pensar nisso. Eu preciso oferecer produtos diversificados. Esse turista que vem para o vinho, ele também vai querer um queijo, ele também vai achar interessante comprar um embutido, uma copa, alguma coisa que harmonize. Ele vai gostar de comprar equipamentos vinculados, produtos vinculados ao vinho. Eu posso vender a taça, eu posso vender, enfim, o saca-rolha, etc, etc. Só que essas coisas precisam ter uma certa originalidade e ter identidade. Não é que você vai fazer aquela camiseta, fui para Jundiaí e lembrei de você, né? Sabe que minha mãe odeia essas camisetas, né? E toda vez que eu viajo eu trago só para encher o saco dela. Nossa, ela tem um monte. Fui para não sei aonde, nananã. Ela odeia e eu compro só para azucrinar. Mas isso é feio, isso é de mau gosto. Mas você ter um produto que traga nele, tipo, eu vou ter uma camiseta, de repente, aquelas que saíram agora, recentemente, que tinha lá, e vinho, e uva, e vinho, e não sei o quê, pronto. Eu já atendi, eu estou trabalhando com um produto relativamente autêntico, se tiver o nome do espaço de vocês, melhor ainda, e o turista vai gostar de levar. E o que ele fez? Ele materializou a visita. E outra coisa que eu não comentei quando eu estava falando sobre isso, que é importante. Quando o cara gosta do teu espaço, além dele levar para ele quer compartilhar com quem não foi. Então, se eu fui, eu vou levar para minha... Acabei de falar da camiseta, tudo bem que foi na brincadeira, mas eu vou sempre trazer alguma coisa para minha mãe. Se meu marido não está junto, eu vou levar para ele, eu vou levar para as minhas meninas. Eu vou sempre pensar nisso. Isso é muito importante, de ser planejado. Não é para colocar bugiganga, gente. Não é isso que eu estou falando. Você tem que ter o produto. Aí, eu sempre brinco. Vocês sabem que quem faz o turista ficar é a criança, né? Para as famílias, obviamente. E eu sempre brinco, porque às vezes eu chego nas vinícolas e eu olho e não tem nada para a criança. Pensem na criança também.
Pensem no artesanato, pensem no suco de uva, pensem em doces, um chocolate. Dá para criar uma série de coisas, mas tenham produtos para consumo. O teu sistema de comunicação, obviamente, precisa funcionar, né? Você precisa ter um bom sistema de comunicação e mais do que isso. Ai, Marcela, mas eu estou numa região em que eu não tenho sistema de comunicação. Não tem. Por algum motivo X não tem. Ok, avise o teu turista antes. E use isso em seu benefício. Como? Vou colocar plaquinha. Ó, aqui é para você ficar desconectado. Pronto, eu já, sabe, o slow food, o slow life, eu já dei para ele, olha, aqui você veio para viver o local, você não veio para ficar na internet. Guarde o seu celular, porque eu já sei que eu não tenho. Use o que você não tem a seu favor, dá para fazer também. Nem todo mundo vai gostar, mas pelo menos você avisou previamente. Uma boa apresentação da equipe, isso é óbvio, de preferência pessoal. Gente, não dá para o cara atender com a camiseta da eleição passada. Né? Isso era tão comum antigamente, né? Agora não é mais assim, mas enfim, não dá. Então, assim, uniforme, identificado, todo mundo arrumadinho, bonitinho, cabelo preso, enfim, tudo como manda o processo de atendimento, porque isso faz muita diferença na percepção do seu visitante. E uma equipe capacitada e preparada. Eu contei isso outro dia, vou contar de novo. Cheguei numa vinícola extremamente conhecida, enorme. Vou contar o milagre, não vou contar o santo. Enorme, que tem um wine garden. Ah, vamos, claro que vamos. Cheguei para a mocinha que estava no atendimento, pedi um espumante, que eu sou fã de espumante, e perguntei para ela, qual a pergunta mais óbvia que eu poderia ter feito? De que uva é o espumante? Porque só tinha o nome, não tinha nada de descrição no cardápio. Ela virou para mim e falou assim, não faço a menor ideia. Eu queria ter visto a minha cara. Porque, assim, ela está no wine garden de uma vinícola enorme, extremamente conhecida, referência, inclusive. E ela vira para mim e ela fala que ela não faz a menor ideia de que uva é. Gente, se eu tivesse perguntado para ela, sei lá, qual que é o nome da flor, da decoração, eu podia ter perguntado qualquer outra coisa para ela. Que ela não soubesse, ok. Mas no wine garden, ela não saber me dizer qual é a uva, Então, assim, e aí tipo, acabou para mim ali a experiência. Eu falei, não é possível, gente. Não é possível um negócio desse. Ela podia não saber, mas ela podia virar só um momentinho que eu vou verificar. Ela podia ter inventado qualquer coisa, gente. Ela podia ter falado, é porque trocou o espumante, porque era um cardápio bem limitadinho, né? Trocou o espumante. Ela podia ter inventado. Ela não podia falar para mim, não faço a menor ideia, né? Foi muito frustrante. Né, porque qual é a expectativa? Eu já queria que ela tivesse me dado uma aula, né, e falhou, deu ruim. Ainda o turista ali comigo, ali no empreendimento. Bem, as pessoas querem, como eu falei para vocês, ninguém quer mais só ver. A pessoa quer a história da propriedade, a pessoa quer a história da família, a pessoa quer saber por que produz assim, não produz assado, a pessoa quer informação, só que informação realmente daquela raiz, de tudo que está sendo contado ali. Eu preciso oferecer opções de visita monitorada ou opções em que a pessoa vá ter um contato maior. Gente, se a gente está falando... A gente teve até uma discussão recente sobre isso. Se eu estou falando de enoturismo e eu tenho uma vinícola em que eu só tenho uma loja com um balcão e eu vendo meu vinho, e aí a pessoa chega ali e eu ofereço para ela uma degustação, isso não é uma experiência de enoturismo. Eu não chamo isso. Gente, é uma loja, desculpa, é um ponto comercial. Quando eu estou falando de enoturismo, eu estou falando de um a mais. E o que é esse a mais? Então, é uma visita monitorada, é uma degustação conduzida, não é só encher o copinho de plástico e dar para o turista. Isso precisa ser a mais. Eu preciso ter espaços de convivência, descanso e outra coisa que eu não coloquei ali. Eu lembrei, esqueci e lembrei agora. Espaços instagramáveis, né? Gente, quer propaganda mais gratuita do que você colocar, né, o básico do instagramável dos nossos dias?
um balanço, que cabe ao adulto, obviamente, com o nome do seu empreendimento em cima. Todo mundo que entrar no teu espaço vai tirar uma foto nesse balanço, vai postar a foto desse balanço e todo mundo que ver aquela foto vai saber onde esse turista está. Vocês imaginem o que isso dá de divulgação espontânea e de fixação? Eu falei do balanço porque é a modinha do momento, gente, mas não precisa necessariamente ser um balanço, pode ser um banco, é um espaço instagramável, mas não esqueçam, com o teu nome, porque eu já fui em muitos lugares que você tem jardins super bonitos e não tem o nome do lugar. Então a pessoa vai tirar foto, se ela é legal, ela marca. Mas se ela não é legal, ou se ela não sabe, por exemplo, a minha mãe não sabe marcar. Ela tira a foto, ela posta a foto, mas não sabe marcar. Então eu perdi essa oportunidade de divulgação. Pensem nisso. Aonde vocês conseguirem, claro, de uma maneira elegante, colocar o nome de vocês para que as pessoas fotografem e isso apareça, coloquem. O local de estacionamento precisa ser adequado, parece bobagem, mas eu também já vi bastante coisa bem complicada. Pensem que se você quer receber grupos, você vai receber ônibus, ou assim, Marcela, eu não consigo. Ok, informe no teu material de divulgação. É lá no Instagram, no site, no Facebook, olha, acesso impossibilitado para ônibus, somente recebemos... e nunca usem o não, tá, gente? Nunca coloquem, não recebemos tal coisa. Coloquem, recebemos somente vans até, entendeu? Porque isso muda a percepção. O não é sempre uma coisa negativa para quem está vendo a tua informação. A forma de comunicar é importante. Eu preciso ter facilidade de circulação interna e externa dentro do meu empreendimento. E outra coisa, pessoal, sinalização. As pessoas precisam saber o que é. Às vezes, N locais que eu já fui, que tem equipamentos expostos, e não tem informação sobre o que é aquilo. Gente, eu não sou do vinho, eu sou turismóloga. Eu não sou do vinho, eu não sei o que é uma prensa, eu não sei o que é uma desengaçadeira. Então, coloca ali a informação, deixa disponível para a pessoa saber. E facilite a circulação. O que é isso? É sinalizar, é ter áreas em que a pessoa consiga se deslocar com facilidade. O espaço sinalizado que eu já falei e produtos de qualidade, pessoal. Não dá para vender aquilo que é duvidoso e que não seja duvidoso nem aquilo que você produz e muito menos aquilo que você está colocando de terceiros. Invariavelmente, você vai ter produtos de outras pessoas que você está oferecendo. Esses produtos precisam ter um mínimo de padrão de qualidade. É muito importante que eles tenham qualidade. Porque se o cara comprou com você, ainda que seja o doce de leite Viçosa, e ele abre lá na casa dele, o doce de leite está estragado, ou enfim, mal conservado, com algum problema, é no teu empreendimento que ele vai bater. Não é lá. Ele não vai até Viçosa, com certeza. A comunicação precisa ser adequada, e essa comunicação, é a comunicação, sua comunicação antes, durante e depois, é a comunicação de toda a sua equipe, é o cara não falar, não faço a menor ideia, é saber como tratar esse turista, como passar a informação, a tua comunicação de texto, de placa, de sinalização, isso precisa ser adequado ao perfil de turista que você quer receber. Eu preciso, obviamente, respeitar a legislação ambiental. A Ariana estava comentando agora há pouco sobre essa possibilidade, né, que tem uma empresa que está oferecendo, que recolhe as sobras e te dá um selo. Gente, isso é super legal. Cada vez mais as pessoas estão ligadas e interessadas em questões ambientais, em saber se você faz um trabalho ambientalmente correto. Então, mostrar isso para o turista é muito importante. E claro, não é só mostrar, não pode ser fake, né? Tem que ser fato. Você precisa realmente incluir práticas nesse sentido. A gente precisa trabalhar de uma forma muito positiva a cultura local e regional, incluir as pessoas, tornar o seu empreendimento participativo. Compra o pão do vizinho e coloca para vender, compra, enfim, né? Isso faz parte dessa valorização. A gente precisa estar adaptado para portadores de necessidades especiais. E toda vez que a gente fala de portador de necessidades especiais, eu tenho certeza que vocês pensam no cadeirante, né? Então, mas não é só o cadeirante. É o carrinho de bebê. Vocês já pensaram nisso? É o obeso. E eu sou uma ex-gordinha. E eu sei o que é você chegar num lugar e ter aquela cadeira de plástico, você olhar para a cadeira e pensar, será que vai aguentar? É verdade, gente. Vocês podem rir.
porque é um fato. É um fato. Então, assim, é o idoso. Gente, vocês já pararam para pensar? Agora, no alto dos meus 40 e poucos anos, eu comecei a ter um problema, agora, que para eu usar o celular, eu preciso tirar o óculos. Né? É tão irritante isso. Enfim. Vocês já pensaram que o idoso não enxerga direito? E que se você fizer um cardápio com aquelas letrinhas desse tamanho, ele não vai enxergar? Gente, a gente precisa pensar nessas coisas, em como é que eu vou receber esse idoso, como é que eu estou passando essa informação, se dá para ler, se está claro. Isso é adaptação para portador de necessidade especial. A gente, pro portador de deficiência, perdão. E pensar em todas essas variações. É a mãe com o carrinho de bebê. O Renato teve gêmeas. Renato, eu trabalhei com a esposa dele muitos anos, né? E eu lembro da Andréia com um carrinho para ir nos lugares de 2, gente. Se de 1 você já não consegue, pensa um carrinho para crianças gêmeas. A gente precisa pensar nesses detalhes. Uma vez eu fui visitar um empreendimento e ele veio todo contente me contar que ele tinha acabado de reformar o banheiro dele. E ele adaptou o banheiro todinho para receber deficiente. Me levou lá, olha, Marcelo, ele veio, o vaso tem, como chama? Fugiu. A barra, ele fez tudo, gente, pia na altura certa, etc, etc. E aí, eu olhando tudo aquilo, aí eu virei e falei assim, ok, mas como é que o cadeirante vai chegar aqui? Porque o empreendimento dele era um restaurante, num lugar assim, e ele tinha 5 degraus em volta inteirinho. Eram 5 degraus de pedra, grandão, era super bonito, lugar alto, assim, tal. E aí eu falei para ele, então, mas como é que o cadeirante vai chegar aqui? A gente não pensa nessas coisas de maneira natural. A gente precisa se forçar a isso, gente. E pensar em todas essas variáveis, porque isso faz muita diferença para bem receber, para ter um lugar realmente, um espaço preparado para o turista. As vivências precisam ser autênticas, precisa ser real e eu preciso ter experiência rural, de fato. Não adianta só eu copiar o que o vizinho está fazendo, eu preciso ter a minha identidade ali. O artesanato, as lembranças e os souvenirs, que eu já falei, né, são os produtos locais, mas essa coisa de ter também algo, material não só de consumo para a pessoa levar, é bastante importante. E eu preciso ter uma outra coisa que também é muito importante, informações complementares. O turista invariavelmente vai perguntar para você, o que mais eu tenho para fazer aqui? E a gente precisa ter essa informação na ponta da língua. Eu sempre brinquei, pessoal, que o nosso concorrente não é o nosso vizinho, não é o cara que está na nossa cidade, não é o cara que está na nossa região turística, é o cara que está em outra região, é o cara que está em outro lugar. Esse sim é concorrente, porque enquanto o turista está vindo aqui e ele entende que ele tem um cardápio de opções, que ele tem uma variedade grande de opções, ele continuará vindo. Quando ele perceber que ele não tem mais opções, aí ele vai para outro lugar. E a gente tem a função de fomentar localmente. Isso é muito importante. E na pós-viagem, pessoal? O cara foi embora. Eu preciso me preocupar com isso também? Preciso. Preciso, posso, tenho como e é fácil. Primeira coisa, bem, eu vou gerar um relacionamento com ele. Gente, é tão chato, vocês já devem ter feito isso. Você vai num determinado lugar, você faz aquele post, você marca o cara. E ele te ignora, não te dá nem um coraçãozinho, é tão triste. Gente, é tão fácil a gente gerar relacionamento hoje. Antes, você tinha que contratar um sistema de fidelização, um CRM. Hoje, gente, está tudo ali. O cara foi, ele te marcou, ele cria esse relacionamento. Pensem nesse novo marketing e nessa nova comunicação que a gente tem, nessa possibilidade. Se o cara veio, utilize esses canais para se manter conectado com ele, para pensar, para mandar informação, para ficar atento. Pô, aí lancei um produto novo. Aí eu já estou entrando, inclusive na fidelização. Lancei um produto novo, o cara veio aqui, manda para ele, não custa nada. Manda aquele directzinho, publica, faz esse trabalho, mas é um trabalho 1 para 1. Não é só jogar na minha rede social e achar que todo mundo vai ver. Não, é mandar realmente para a pessoa.
Vou contar uma historinha, já contei zilhões de vezes, mas de processo de fidelização que eu já vi no turismo rural na vida, essa, sem dúvida, é a melhor de todas. Eu visitei uma propriedade no Paraná, eu não vou lembrar a cidade, enfim. Era um casal de médicos, eles herdaram aquele sítio de um tio, e eles tinham perdido um bebê, então eles desistiram de São Paulo, resolveram mudar para esse sítio que eles tinham recebido de herança desse tio. Quando eles chegaram no sítio, na frente da casa principal tinha uma construção alta, horrível, suja. Um negócio, parecia a torre da Rapunzel. Sujo, tal, e eles perguntaram para o caseiro, o que é isso? Aí o caseiro falou, o tio, ele é tio da médica, ele criava pombo-correio. E aí eles ficaram, e agora? O que vai fazer com os pombo-correio? Joga fora, doa. O que faz? O pombo-correio não adianta você mandar ele embora que ele volta. Né? Enfim, o que a gente vai fazer com isso? E aí eles trabalharam a propriedade para turismo rural e começaram a receber famílias. Para uma série, tinha experiência, tinha alguns quartos de pousada. Toda vez que eles recebiam uma criança, eles pegavam uma gaiola, punham um pombo-correio dentro e davam para a criança. Enquanto a criança ficava lá, ela ficava com aquele pombo-correio andando, dava nome para o pombo-correio, enfim, criava um vínculo com o pombo-correio. Na hora que a criança ia embora, queria devolver o pombo-correio no check-out, né? Eles falavam, não, leva, pode levar o pombo-correio. Quando você chegar na sua casa, você solta. E aí depois você volta aqui para ver se ele voltou. Quem tem filhos? Eu tenho uma criaturinha lá em casa de 5 anos. Se alguém faz isso com ela, minha vida acabou. Entendeu? Porque enquanto eu não voltasse, eu não teria paz. Entendeu? Então, assim, eu falo, de todas as estratégias de fidelização que eu conheci na vida, essa foi a melhor, a mais estratégica. Brincadeiras à parte, convidar o cara para plantar uma árvore no teu espaço. Convidar o cara para adotar um pé de uva e colocar o nome da família dele e vir colher depois. Convidar o cara para vir na safra do ano que vem do vinho que você está moendo. Gente, as possibilidades são infinitas. O que a gente tem que ter é criatividade para laçar esse cara e fazer com que ele se torne fiel ao seu negócio. Não é tão difícil, gente. E aí, o que o turista não espera? O que esse cara não quer? Eu tenho 3 coisas aqui que, né? A muvuca, porque se o cara veio para a atividade de turismo rural, ele está procurando exatamente o contrário disso. Essa fotinho aqui do meio, que é, sei lá, uma foto de um café da manhã e tem ali uma mussarela com cara de supermercado, é só para lembrar que quando você resolveu oferecer uma experiência rural, ou quando você está oferecendo alguma coisa que seja autêntica, que tenha essa coisa do enoturismo, não adianta eu colocar pão francês, margarina e mussarela. Porque não é essa a expectativa do cara. O cara quer a manteiga da região, ele quer o pão que seja produzido ali, ele quer a fruta que seja do local, porque melancia e mamão ele acha em qualquer lugar, mas a uva Niágara rosada, que nasceu em Jundiaí, de uma mutação genética espontânea em 1933, ele só vai consumir aqui. Então, se preocupar bastante com essa questão da identidade. E, claro, a bagunça, gente. Com certeza é isso que ele não quer. E aí eu vou fazer vocês pensarem em uma coisa aí, agora, todo mundo. Eu estou vendendo isso aqui para vocês. É uma experiência turística em contato com o ambiente, o clima e a cultura local. É um espaço arejado, com vista panorâmica de toda a paisagem e com foco na promoção da integração do grupo. Todo mundo pensou em alguma coisa aí? Todo mundo imaginou o que é isso aqui? Tipo, deu para ter uma ideia do que eu estou vendendo? Deu? Experiência turística em contato com o ambiente, totalmente em contato com o ambiente, com o clima, com a cultura local. É um espaço arejado, né? A vista é panorâmica, onde eu estiver andando, e eu tenho foco aí na promoção e na integração do grupo, porque praticamente está subindo um em cima do outro.
Essa brincadeira é só para vocês pensarem em como é que vocês estão vendendo o produto de vocês. Porque eu posso passar a impressão que é uma coisa super legal, super interessante, que o turista vai ter uma experiência super... Quando eu leio isso, eu penso, um espaço arejado, um lugar para eu sentar, para eu curtir, e aí eu me deparo com isso, né? Pensem nisso, pessoal. Cada detalhe da experiência que vocês vão oferecer, cada detalhe dessa vivência do turista dentro do empreendimento de vocês, precisa ser planejado com muita atenção. O antes, o durante e o pós. Quando vocês olham esse espaço aqui, o que vocês sentem? Quem não queria estar sentado aqui, gente? Olha que delícia. Tem espumante aqui do lado, entendeu? E aí, por que eu coloquei essa imagem? Prestem atenção enquanto isso é rústico, enquanto isso é barato em termos de investimento. Muitas vezes, quando eu falo dessa coisa de preparar o espaço, de preparar para o enoturismo, de preparar para o turismo rural, as pessoas acabam pensando em grandes investimentos. É a brincadeira que eu fiz dos lençóis de fio egípcio. A gente não precisa disso. O que eu preciso é de conforto. O que eu preciso é de uma boa estética, de um local que foi preparado, de um carinho com aquele espaço que eu estou oferecendo, ainda que ele seja extremamente rústico. Porque a expectativa, se o cara quiser uma experiência chique, não é o turismo rural e não é o enoturismo que ele vai procurar. Pelo menos não aqui, talvez ele vá para a França, né? Então, e ainda que ele vá para a França, ou para a Itália, ou para Portugal, possivelmente ele vai achar lugares muito parecidos com esse. Só vai ter um carimbinho a mais, porque ele está fora do Brasil. Enfim. Então, assim, pensem nisso. Pensem que o rústico ele pode ser muito gostoso, ele pode ser muito agradável, se ele for bem planejado, se ele for bem organizado. Por último, pessoal, trabalho associativo. Eu falei lá no começo que o turista ele não compra coisas isoladas. Ele compra regiões, ele compra destinos que se integram. E esse trabalho é extremamente importante. Não adianta vocês pensarem em caminhar sozinhos. A gente consegue valorizar muito mais a experiência do turista na medida que ele tem mais opções. Dificilmente você consegue, isoladamente, fazer com que esse turista permaneça. Ele vem uma vez, talvez ele não volte mais. Então, esse trabalho integrado dentro da cidade, dentro da região, é muito importante. No nosso caso, dentro do Estado, porque eu acho que a nossa grande meta é fortalecer o vinho paulista. Volta, por favor, Rê. Aqui tem um vídeo, pessoal, da nossa Rota do Vinho aqui de Jundiaí, só para vocês conhecerem um pouquinho.
quando eles estiveram no Brasil. Aqui, engarrafamos histórias, memórias e tradições. Cada garrafa é a oportunidade de conhecer um pouquinho de Jundiaí. Que tal brindar com um delicioso espumante de Niágara essa experiência incrível de estar na Rota do Vinho? A Rota do Vinho é um brinde à vida. Jundiaí é uma cidade de muitos encantos. Nossa Serra do Japi, nossas rotas turísticas, nossa uva, nossas frutas, nossa festa da uva, nosso mundo das crianças, nossos tantos parques são atrações que você precisa conhecer. A Rota Turística do Vinho tem página exclusiva no Facebook e Instagram. Não deixe de visitar os sites rotasturísticas.jundiaí.sp.gov.br e turismo.jundiaí.sp.gov.br. Turismo em Jundiaí. Quem vê de perto se apaixona. É claro que eu tinha que fazer propaganda da minha cidade, né? Mas, na verdade, pessoal, eu trouxe esse vídeo da Rota do Vinho muito mais para mostrar para vocês o quanto foi importante quando a gente juntou esses atrativos que a cidade tinha. Jundiaí, há alguns anos atrás, era um mosaico de atrativos. Hoje, depois que a gente organizou as rotas, que a gente começou a divulgar essas coisas de maneira integrada, esses atrativos tematizados, a gente teve um aumento de fluxo super significativo. Algumas pesquisas apontam um aumento na venda de produtos nos empreendimentos entre 20% e 25%. É muito importante o trabalho integrado entre os empreendimentos de um mesmo destino. E para terminar, sumiu o Rê. O fator uau, pessoal. Quando a gente está pensando nesse turista, e quando a gente está pensando em preparar o nosso empreendimento, é assim que a gente tem que fechar. O fator uau é o cara chegar, ele viver uma experiência que ele vai sair e ele vai contar isso para sempre. É ele ficar tão encantado com aquela vivência que ele vai lembrar de vocês, que ele vai divulgar vocês espontaneamente. E quando você chega no nível do uau, com certeza você alcançou o teu objetivo, você está efetivamente preparado para atender esse turista que vem até você. É isso. Muito obrigada. Ó, em ponto. Eu que agradeço. Muito obrigada. Foi ótimo, como sempre. Alguém tem alguma pergunta? Aproveitem a presença da Marcela. Estarei aqui, pessoal, ao longo do dia, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada. Você que está acompanhando essa palestra pode ver a continuação e outras palestras na descrição desse vídeo ou numa playlist do canal do YouTube Plantar em Casa e no Conexão Viticultura em Ação. Lá você vai encontrar tanto a continuação como palestra dos anos anteriores, outros eventos. E se você quiser conhecer mais ainda sobre viticultura, no mesmo canal Plantar em Casa do YouTube, a gente tem pastas a playlists completas de viticultura, enologia e outros, tá bom? Essas palestras tanto servem para produtores, enólogos, como para pequenos também, como você vê aqui no nosso pomar em casa aqui, tá bom? Segue aí, compartilha, não deixa de deixar seu comentário, curtir e compartilhar aí. Muito obrigado!